Olá meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Soares e este é o canal Super Soares. Aqui nós vamos estar passando dicas de refrigeração e aulas também sobre refrigeração, além de outras dicas importantes do mundo da ciência e da tecnologia. Eu também sou professor de matemática e física e os assuntos relacionados à refrigeração eu também vou tentar passar com um embasamento científico. Então, nesse primeiro vídeo, eu estou trazendo para vocês uma situação que ocorreu comigo esta semana. A cliente me chamou para verificar a geladeira dela e ela me relatou da seguinte maneira: olha, eu abri o congelador e saiu um ar quente. Eu achei estranho e fui lá para verificar o que estava acontecendo. A princípio eu achei que fosse algum problema na ventilação ou falta de gás. Mas, para minha surpresa, a resistência estava esquentando muito, mesmo com o compressor ligado. Ou seja, começava a fazer uma película de gelo na tubulação do evaporador, mas, ao mesmo tempo, a resistência ficava ligada. Eu conectei o aparelho na tomada e, durante o autoteste, eu verifiquei que a resistência ligava e não desligava. O autoteste ele serve para que a gente perceba se todos os componentes estão funcionando, estão recebendo alimentação. Se a placa está enviando alimentação para os componentes, ou seja, para o ventilador, para a resistência de degelo e, por fim, para o compressor. Então, no momento que eu liguei o aparelho na tomada, a resistência recebeu alimentação, o ventilador entrou, só que antes de entrar o compressor, a resistência tem que sair, mas ela permaneceu ligada. Bom, a princípio eu achei que pudesse ser algum problema no sensor de temperatura. Esse refrigerador é um Electrolux Frost Free e os refrigeradores Frost Free possuem os sensores com uma resistência de 10K, ou seja, 10.000 ohms. Isso numa temperatura de aproximadamente 25 graus. Conforme a temperatura vai variando, essa resistência também varia. Os sensores aparentemente estavam bons, estavam dando a leitura correta. A minha suspeita então recaiu sobre a placa. Essas placas em geral possuem dois relés, um para ligar a resistência de degelo e outro para ligar o compressor. Então a minha dúvida era a seguinte: será que o relé do degelo estava colando quando o refrigerador era ligado na tomada? Bom, eu fiz o teste e realmente era isso que estava acontecendo. Eu coloquei as ponteiras do multímetro na posição de tensão na saída dos bornes que vão para a resistência de degelo. Eu liguei em paralelo, ou seja, eu não retirei a resistência, liguei em paralelo. Quando a placa recebia alimentação, no momento que eu ligava na tomada, ela enviava esse sinal para o relé e o relé libera a passagem da corrente para a resistência. Então, no momento que eu fiz esse teste, a alimentação chegou e eu escutei o estalinho do relé, né, ligando, e a tensão foi a 127 e depois escutei o relé desligando, só que os bornes continuaram recebendo alimentação. Então eu imaginei, então não está colado. Só o que me deixou com dúvida foi o seguinte: fiz outro teste retirando a resistência da ligação e fiz direto nos bornes sem a resistência estar alimentada. E nesse caso o funcionamento me pareceu normal. O que eu fiz? Ao invés de ligar a resistência de degelo na saída, eu liguei um outro aparelho. No caso, eu fiz um teste com um liquidificador, que também tem uma potência alta. E no caso do liquidificador, funcionou perfeitamente. No momento que fez o autoteste, ele ligou e depois ele desligou antes de entrar o compressor. Bom, então a minha suspeita era que fosse a placa. Fui na loja, comprei uma placa nova, instalei, fiz um teste sem a resistência, funcionou perfeitamente, fiz outro teste com a resistência e o problema permaneceu. Bom, então eu resolvi medir a corrente que estava passando para a resistência de degelo. E para minha surpresa, a corrente estava bem elevada.
quase 2 vezes o valor normal. E o que eu achei estranho também é que ela estava esquentando muito, ó. Porque essa resistência, quando você liga, ela vai esquentando gradativamente. Mas nesse caso não, ela esquentava quase que instantaneamente. Tudo indicava então que o problema era na resistência. Apesar dela estar esquentando, ela estava com uma corrente muito alta e provavelmente era o que estava fazendo com que o relé colasse. Aí eu fui lá na loja, troquei a placa, né? Instalei a resistência e ela funcionou perfeitamente. Bom, eu espero que essa dica tenha ajudado vocês numa situação parecida que possa ocorrer. Vocês já saibam que é preciso verificar se a resistência também está com problema, mesmo ela esquentando. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, compartilha. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de algum problema que vocês tenham passado, eu gravo um vídeo explicando qual é o problema. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a resistência de degelo é essa aqui, ó, tá? Ela é de alumínio, então muita gente pode confundir com a tubulação do próprio evaporador. Só precisa ter um pouco de cuidado na hora de retirar, porque ela fica encaixada uma parte por trás, tá? E uma parte pela frente. A parte da frente é simples, é só você puxando que ela vai soltando do evaporador, das aletas do evaporador. A parte de trás você tem que puxar o evaporador um pouquinho para frente, tá? Só precisa ter cuidado por causa que o alumínio, se você ficar movimentando muito, ele acaba quebrando. Não tem problema o alumínio da resistência. O problema que eu estou me referindo é o alumínio da tubulação, tá? Porque se você ficar movimentando muito, ele pode criar uma fissura, mesmo que não dê vazamento no momento, futuramente vai dar problema. Vocês só precisam ter cuidado com isso, tá? Mais uma vez, quem gostou, deixa um like, compartilha e esse canal só vai crescer com a ajuda de vocês. Valeu, um abraço.